Pessoal, então, agora sim, boa noite, formalmente. Eu sou o professor Almir. Este jovem que está aqui do meu lado é o professor Adelino de Bortoli. Nós somos aqui da FIA, que aqueles que não conhecem ainda, eu acredito que boa parte que está aqui já conhece a FIA. É uma instituição que nós criamos há 40 anos, foi exatamente em 1980. A FIA foi criada com o propósito de fazer com que nós, professores da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, do Departamento de Administração, tivéssemos a oportunidade de nos manter atentos à docência, à pesquisa e, ao mesmo tempo, manter contato com o mundo corporativo, que seria a terceira dimensão que a universidade propugna, que se chama extensão. Então, quando vocês olharem no site da universidade, tem lá, a universidade tem 3 propósitos básicos: docência, dar aquela aula, etc., etc., pesquisa, para se manter atualizado, vivo, para não ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro, e extensão é para dizer para a sociedade o que nós fazemos na universidade que tem a conta paga pela própria sociedade. Então, esse é o nosso propósito da Universidade de São Paulo. E, então, a FIA foi criada para nos manter vivos como professores de administração, de finanças, planejamento e, assim sucessivamente, de marketing. Nós precisávamos manter vivas as nossas atividades e nossas pesquisas. Isso fez com que a Fundação fosse esse meio. Então, a Fundação, desde que nasceu, em 1980, nasceu já com a convicção de que não se discute qualidade. Então, a FIA nasceu com a sua condição de excelência fora de parênteses, significa dizer assim: onde vocês, ou qualquer pessoa do relacionamento de vocês, escutarem falar de FIA, F-I-A, não tenham dúvida, excelência não se discute. É um princípio básico que está para nós como quase que um dogma. Nós não queremos discutir isso. Então, cursos, consultoria, educação, de maneira geral, principalmente educação executiva, mas educação hoje também no graduação, no mestrado profissional. Onde vocês escutarem falar da FIA, pode estarem certos de que não se discute a excelência daquilo que nós fazemos. Vocês vão ver um pequeno comercial e nele vai faltar alguma coisa, que eu complementarei na sequência. E aqui na FIA, no programa... Espera aí, César, segura um cadinho, não me corta o microfone. Aqui na FIA nós temos vários programas institucionais. E o programa que, nesse momento, tenho o prazer de recebê-los, e novamente agradecemos pela gentileza da presença, é um programa chamado Procede. Procede, dentre outros programas, que somos quase 20, é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento. Nós nascemos com o propósito, inicialmente, de fazer cursos e de potencializar o desenvolvimento de pequena e média empresa. Empresa de desenvolvimento, pequena e média empresa. Depois nós avançamos. Temos o MBA de Gestão Empresarial, Seguro e Previdência, vários cursos de curta duração, consultoria e também pequena e média empresa. Nós temos 2 projetos sociais. Estamos agora exatamente discutindo o processo seletivo para um deles. Eu não sei se também vocês já ouviram falar, chama-se Cap Jovem. Já ouviram falar nesse programa, Cap Jovem? Entrando no site da FIA, vocês vão ver o que é esse projeto, é uma coisa maravilhosa. E o CAP Executivo, já ouviram falar? Não. Bom, o CAP Jovem é um projeto para garotos que, naturalmente, naquela faixa da sociedade menos privilegiada, que não poderia pagar um cursinho. Então, nós oferecemos um cursinho gratuito para os alunos entrarem numa universidade como USP, Unesp, Unicamp e outras também particulares de primeira linha. Esse é um cursinho que nós temos aqui, está na 18ª turma, e é um cursinho fantástico, porque a gente vê revelações. Sabe que você pega uma pérola que não teria uma oportunidade e vem entrar numa universidade de São Paulo, numa Unesp. Você vê uns depoimentos aqui que você fica realmente maravilhado por poder fazer alguma coisa útil para a sociedade. Esse é esse projeto social chamado CAP Jovem. E tem um outro projeto que é CAP Executivo, que o processo seletivo está em andamento. Esse ano nós tivemos menos inscrições porque nós, a propósito, fizemos menos divulgação. Por que menos divulgação? 13 milhões de desempregados, e apesar de nós estarmos direcionados para nível superior, o que acontece é que qualquer divulgação na imprensa, nós temos 1.000 inscritos, eventualmente. Isso, até o processo seletivo é complicado, que é uma turma de 35. Então, sem fazer divulgação nenhuma, eu acredito que poucos de vocês, se é que alguém daqui
viu divulgação desse projeto, está só na boca a boca entre os alunos e ex-alunos. Nós tivemos 320 inscrições para o curso que está o processo seletivo em andamento. Nós aplicamos uma prova e agora vamos ter na terça-feira, terça, né, Luciane? Vamos ter segunda entrevista para entrevistar os 105 melhor classificados na prova para escolher 35. Então, é um projeto assim, o executivo tem uma hora que ele não acerta a pedra adequada, o caminho das pedras, não é? E aí ele pisa em falso, ele cai na água e aí ele eventualmente não sabe nadar. E nós estamos querendo ajudá-lo a sair da água e nadar e continuar produtivo na sociedade. É o nosso projeto com o CAP Executivo. CAP Jovem, entrar na universidade. CAP Executivo, continuar produtivo. São dois projetos muito bonitos. Então, por favor, rola aí, grande César. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. Vocês perceberam que não foi falado dos dois projetos sociais, né? Na realidade, a gente é tanto low profile, devia divulgar mais. E até eu acho que deveríamos incluir esses dois itens, esses dois projetos nesse institucional. E está também um outro projeto, uma outra ação que a FIA vem atuando. Vocês todos acompanharam o problema que a Santa Casa Misericórdia de São Paulo passou ultimamente. Não sei se vocês leram nos jornais ultimamente, teve até uma matéria importante sobre a recuperação da Santa Casa. A FIA está no centro desse problema. O reitor, o provedor da Santa Casa, é professor nosso, do nosso programa, Seguro e Previdência, e o provedor, quando assumiu a condição de provedor, ele me telefonou e falou para mim que contava com o nosso apoio. Eu falei, como não? Então, juntamos um grupo de colegas professores e tem lá um grupo de trabalho da FIA dentro da Santa Casa que vamos fazer também lá a diferença. Vocês vão acompanhando. Santa Casa passou maus momentos.
esteve praticamente na UTI, né? No ano passado, e hoje a Santa Casa está se revitalizando bem. E nós temos o prazer, a honra de dizer que nós estamos no meio desse processo de revitalização. Falando da FIA de novo, só sobre o programa MBA Gestão Empresarial, que é um dos nossos cursos do Procede, eu quero lhe dizer que, falando de pós-graduação, falando de MBA, falando de mestrado profissional, falando de curso de extensão, que diferença faz tudo isso? Parece que é tudo a mesma coisa, né? Fica meio confuso, né? Não, não é confuso. Nós consideramos, e o MEC, Ministério da Educação, considera pós-graduação, assim, no nível de curso de especialização, e chama pós-graduação aqueles cursos que têm que ter pelo menos 360 horas de carga horária e um certo nível de corpo docente titulados, né? Quer dizer, não pode ser só especialistas, tem que ter titulação, mestrado, doutorado, etc. MBA é apenas uma grife, mas o MBA, na realidade, ele é também um pós-graduação. Só que boas escolas no mercado, e outras não tão boas assim, eles às vezes colocam o MBA em um curso de curta duração, média duração, chamam de MBA. É um problema deles, mas o MBA é um curso de pós-graduação, também lato sensu, só que para a FIA, para termos acreditação internacional, nossos cursos de MBA têm que ter 500 horas, pelo menos 500 horas, tá certo? E essa é a diferenciação. O pós-graduação, que a gente chama lato sensu, de 360 horas, é aquele curso que é direcionado para o executivo que acabou de se formar, aquele garotão que saiu da faculdade. Nós nem recomendamos fazer direto, mas ele tem, assim, um ano depois de formado, ele quer já começar a se especializar naquilo que ele já faz, naquilo que ele quer fazer melhor, naquilo que ele quer ganhar competitividade. Pós-graduação. MBA, para nós, é aquele executivo que já está com 3 anos ou mais de formado, ele já percebeu que o diploma dele está começando a caducar, a competitividade dele está começando a ser ameaçada e ele está começando a ver a empresa de maneira mais estratégica do que só técnica. E os MBAs têm vários tipos de MBA. Tem aquele MBA chamado especializado, de especialista, que é um MBA focalizado em finanças, em marketing, nas áreas funcionais, e tem um MBA mais generalista. O que nós conduzimos é um MBA mais generalista que tem como diferencial básico permitir que o seu egresso, o executivo que tenha feito o MBA em Gestão Empresarial, ele consiga ver a empresa de um âmbito maior, mais estratégico, independentemente dele ter visto mais focalizado uma área específica, como marketing, como finanças, como gestão de pessoas, que, naturalmente, cada um tem seu propósito quando vai procurar um curso de especialização, um curso de MBA, um curso de pós-graduação. Então, nesse propósito, e é com isso que nós estamos já terminando essa nossa parte, o professor Carlos Honorato, que é um dos professores do nosso programa, um dos brilhantes professores do nosso programa, aceitou a incumbência de dizer para um público como vocês cenários que as coisas, graças a Deus, estão mudando, apesar de ter muitas dores de cotovelo com relação a essa mudança, porque parece que tem um grupo que torce para quanto pior, melhor, mas nós devemos entender que só pela educação, o quanto melhor, melhor, e não quanto pior, melhor, né? E a educação é o caminho. E como o cenário está mudando, ninguém tem compromisso nenhum se o diploma de cada executivo já começar a dar sinal de caducidade. Esse exemplo que eu lhes dei do CAP executivo é um exemplo muito importante, porque praticamente, vamos chamar todos, porque é uma maioria muito acentuada, está com dificuldade de recolocação. A idade é um problema? Mas a empresa adora ter profissionais com alguma idade, com muita experiência e com capacidade de competir com os jovens. Um grande problema é que ele está com idade e o diploma dele também está com mais idade do que deveria estar. Quer dizer, comparativamente, o diploma é mais velho do que ele. Então, esse é realmente um problema. Ele não lembrou que a universidade não podia ser esquecida, e ele esqueceu. Não se atualizou e perdeu o pé de apoio. Tá certo? Então, isso, olha,
a maioria, mas a maioria que nós já temos como experiência de 15, 20 anos, não está propriamente desempregado. E a nossa ideia não é fazer voltar como emprego. A nossa ideia é a percepção de que, depois de uma certa idade, ser consultor é uma excelente opção. Ser assessor é uma excelente opção. Criar o seu próprio negócio é uma excelente opção. Não tem que ter compromisso nenhum de ter que ter a carteira assinada até uma certa idade. Pelo contrário, depois dos 40, depois dos 30, depois de uma certa idade, certa experiência, às vezes é muito mais prático ser consultor, montar seu negócio, do que ficar trabalhando carteira assinada com horário vendido de sol a sol. Isso é uma opção também que todos sabemos que podemos ter. Mas o professor Honorato vai trazer justamente para vocês esta percepção do cenário que, seguramente, pelo otimismo que conheço esse ilustre professor, que tivemos a honra de dizer que foi nosso aluno, não é? E hoje é nosso professor, doutor Carlos Honorato, ele vai dizer certamente para vocês aquilo que nós precisamos ouvir de otimismo. E é pelo otimismo que nós nos entusiasmamos e pelo entusiasmo é que nós avançamos. Professor Honorato, só posso agradecer e pedir para abrir a conversa, que você vai fazer sua apresentação. A gentileza de uma salva de palmas para o professor Honorato. Professor, obrigado. Muito obrigado. Olha o tipo do professor. A classe é sua, né? A classe é toda sua, viu? Muito bom. Pelo que eu conheço o professor Honorato, ele é muito rigoroso, hein? É capaz de ele pedir uma prova ao final. Fique à vontade, tá? Professor, muito obrigado. Professor Almir, muito obrigado a todos aí pela presença. Eu vou ter que mudar um pouco o discurso aqui para o otimismo que ele me pediu, né? No final aqui, nós vamos fazer um esforço. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Vejo alguns ex-alunos, alguns colegas aí de trabalho. E vamos tentar, de uma forma, assim, eu diria, objetiva, prática, né? Falar um pouco sobre cenários econômicos. Depois eu tentei ser o mais sucinto possível para abrir a oportunidade de perguntas, dúvidas, para ajudá-los aí a ver o que está acontecendo no futuro. Agradecer principalmente à FIA, ao Proced, do qual eu sou originário, vamos dizer assim, porque o meu primeiro curso que eu fiz aqui, para valorizar o diploma, professor, já faz quase 2 décadas que eu estive aqui no Gestão Empresarial, lá no longínquo 2000 e alguma coisa, e foi realmente um momento de mudança de carreira, de percepção diferente, e que me fez trilhar o caminho que eu estou seguindo hoje aqui. Tem aqui o diploma que minha mãe gosta, quer dizer, só tem as coisas boas que a gente fez e tudo que deu certo, né? Tenho me dedicado hoje à parte de consultoria econômica, avaliação de cenários e tudo mais, os cursos, né, que a gente não consegue se livrar disso, e também apresentando aí o FIA Online, né, que eu tive o prazer de estar participando aí, como um dos professores que está iniciando essa fase da FIA para o Brasil todo, quem dera para o mundo, né? É uma oportunidade de levar os cursos de pós-graduação para todo o Brasil, e tive aí a honra de ser incluído junto do colega Maílson, do Rancharan, outros professores que são referência nessas áreas, né? E aqui eu vou tentar trazer um pouco, né, talvez a minha vantagem no tratamento de cenários alguns alunos já tiveram aula comigo, eles sabem que eu não pendo para algum lado, quer dizer, normalmente quando eu faço uma aula, no final de uma aula alguém olha para mim e fala assim: professor, você é petista, hein? Você tem cara de petista, jeito de petista, barba de petista, né? Na aula seguinte o pessoal fala: não, você é um coxinha, você é liberal, tal. E o objetivo aqui não é criar tumulto, porque uma excelente forma da gente destruir a nossa palestra é começar a discutir política, né? O grande ponto é trazer talvez uma visão, eu diria, alternativa, uma visão de dados, de informação e principalmente de um olhar estratégico, né? De olhar para o futuro aí para frente e pensar o que pode acontecer na economia brasileira, na economia mundial nos próximos anos aí, no próximo ano principalmente, para a gente ter uma capacidade de tomar decisões diferentes aí. Esse é o grande elemento. E entender cenários, quer dizer, o economista ele tem um cacuete. Não tem algum economista aqui? Acho que tem o professor Almir é o economista, né? Tem mais algum economista aqui na sala, não? Excelente, temos 2, então posso mentir com a ajuda de vocês só, né? Mas fica mais fácil mentirmos, né? Mas o economista ele tem uma certa fascinação por tentar acertar o futuro, né? Quer seja porque ele quer ganhar dinheiro no mercado, quer porque ele quer acertar porque quer acertar, quer por ego, por vontade de ser correto no acerto do futuro. Mas quando eu converso sobre cenários, quando eu falo sobre cenários, meu objetivo é pensar em futuros alternativos, né? A gente é muito chamado para fazer palestra em RH de empresas, conversar, e o RH de empresas nos convida no começo do ano para fazer uma palestra sobre economia, e o pessoal do RH, tem alguém de RH aqui?
aqui? Não. RH? Pronto. O pessoal de RH fala assim, professor, o senhor pode falar sobre cenários econômicos, mas dá para falar bem, assim, positivo, né? Porque você imagina, você está no primeiro evento do ano para motivar a equipe de vendas, aí vai um economista para jogar aquele balde de água fria, né? Então, quando eu analiso os cenários, a minha percepção sempre é o seguinte, vocês estão preparados para o melhor? Quer dizer, se a economia começar a bombar, se a gente começar a crescer para valer, né? Se a gente tiver desempenho econômico forte, quem aqui está preparado para crescer? Que horror! Só um lá. Qual que é a sua área? Qual que é a sua área de atuação? TI. Pô, TI está sempre crescendo, né? Tem um monte de coisa aí que a gente não sabe exatamente o que significa, mas que vai crescer, né? Análise de dados, Big Data, Analytics, né? É para manter a humildade. Não, tá, vai bem, né? Eu sempre costumo dar o exemplo assim, se TI tem problema, você imagina alguém que trabalha numa empresa que faz máquina para produzir papel. Né? Quer dizer, esses caras têm um problema, concorda comigo? Porque você tem uma transformação, está mudando o jeito como as pessoas usam o papel, está mudando o jeito como que as empresas usam embalagem, e aí você imagina um cenário em que você precisa vender máquina para uma empresa que faz papel. Né? Então, o nosso exercício aqui hoje vai ser olhar os cenários alternativos, tentar ver alguns fatos que estão acontecendo no mundo e no Brasil que podem interferir na nossa perspectiva e ajudá-los aí com as questões. O que a gente tem que fazer para se preparar para caso esses cenários, ou positivos ou negativos, aconteçam aí para frente. Né? Eu trouxe aqui algumas definições. E acho que numa semana em que a gente teve uma chuva tão grande, todo mundo ficou falando de previsão do tempo. Né? E eu acho que o que deixa a gente um pouco inconformado é porque havia previsão do tempo de que ia chover muito, mas a gente nunca está preparado para as consequências. Né? E previsão está muito relacionado com uma antevisão. Eu olhar antes o que vai acontecer. E aí aquele componente que eu estava comentando, quer dizer, a gente aqui não é mãe de Iná, pobre mãe de Iná, né, que Deus a tenha, mas a gente não consegue acertar o futuro. Né? A gente pode ter uma perspectiva do que vai acontecer, uma vaga sensação. Né? Previsão, eu tento me antecipar, ver o que vai acontecer antes. Quando eu falo em prospecção é um termo muito usado na engenharia, que é o quê? Eu tentar cavocar, entender o que eu tenho ali de possibilidades. Né? Eu vou trabalhar muito mais no dia de hoje falando sobre prospecção do que previsão. Eu não estou querendo acertar o futuro, mas eu estou tentando indicar futuros possíveis para a gente poder navegar na economia. Né? E profecia nós nem vamos tratar aqui. Né? Quer dizer, profecia é aquela coisa que está olhando para o futuro, uma inspiração divina, bíblica, e se eu soubesse o que ia acontecer no futuro, o que vai acontecer no futuro, muito provavelmente não estaria fazendo essa palestra. Professor, eu adoro o senhor, mas se eu tivesse certeza do que acontece amanhã, eu não estaria aqui fazendo essa palestra. Né? Então, nós vamos trabalhar com um olhar prospectivo, que busca o quê? Ver longe, enxergar o que está acontecendo, né? E se antecipar a isso. Né? E o nosso universo brasileiro, quer dizer, o longe pode ser o fim de 2020. Concorda? Quer dizer, o nosso longo prazo, o Brasil tem uma dificuldade de lidar com o longo prazo, e como a gente vive num Brasil de instabilidades, com eleições, com política, é um país em que essa visão de longuíssimo prazo é um tanto quanto difícil. Eu tive um aluno essa semana que ele estudou na Suécia. Alguém já esteve na Suécia? Não? Já esteve na Suécia? Gostou da Suécia? A gente gosta da Suécia, é animado, né? Tem muito trânsito, segunda de manhã, né? É um frio, né? Anoitece 2h30 da tarde. E eu conversando com esse aluno, ele teve a mesma percepção que eu tive quando estive lá. Não tem trânsito. Né? De manhã, assim, segunda de manhã, passa um Volvo para cá, passa um outro Volvo para cá. Né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de lá foi ficar logo no trânsito aqui da Marginal, eu já me senti em casa. Né? Quer dizer, Guarulhos, você já começa a ter uma sensação nova. Né? Por quê? Porque a questão é que a gente vive num país que tem pouca previsibilidade, que tem pouca capacidade de olhar o futuro de uma forma organizada. Então, nós vamos fazer um olhar prospectivo, nós vamos tentar cavocar o que está acontecendo. Nós vamos pensar em prospecção não como uma questão de acertar o alvo, até porque vai ser gravada a palestra, eu corro risco no final do ano alguém falar, pô, mas o que você falou lá não aconteceu. Então, eu já estou me defendendo aqui, quer dizer, nós estamos olhando, né, para o alvo, mas eu tenho que ter uma dimensão da onde o dardo pode cair. Eu estou preparado se o dardo cair aqui? Eu estou preparado se o dardo cair ali? Esse é o grande desafio que a gente tem. Né? E
Previsão versus prospecção é justamente eu vou cavocar o futuro, né? A palavra é cavocar, eu vou tentar entender o futuro e não vou tentar acertar o futuro, né? Fazendo uma comparação, esse é um vídeo que eu fiz mesmo, quer dizer, o São Paulo estava sem previsão ou sem prospecção, né? Nos Estados Unidos, o pessoal tem um hábito melhor de fazer prospecção, o que não significa que os acidentes não aconteçam, né? Quer dizer, se você pegar essa época aqui, eu não faz tempo que eu não vou nos Estados Unidos, mas eu recebo, às vezes, no meu celular um alerta de nevasca em Chicago, para você ver como os caras são organizados, porque caso eu vá para lá, caso eu esteja na rua, eu não corro o risco de passar por uma intempérie como esta, né? Então, nós vamos trabalhar no campo da prospecção. E vamos tentar trazer de uma forma, eu diria, organizada, o pensamento econômico conectando com a política sem discutir política. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui de reforma, reforma administrativa, reforma tributária, né? Eu tenho participado de alguns programas e tal, e há umas 2, 3 semanas atrás me perguntaram qual reforma que você acha que vai sair primeiro? Aquelas perguntas que não se faz, né? E você, às vezes, ao vivo num programa para responder isso. E a minha resposta foi, meu palpite é que hoje, naquele dia, e hoje, quer dizer, a reforma que está mais propensa a sair é a reforma tributária, né? Que é mais fácil, não, é porque há um interesse político, seja qual for, de se fazer a reforma tributária. É a mais importante? É essencial? É muito importante, talvez não seja a única, né? Mas também tem o timing político, né? Se a gente fosse só reunir os economistas aqui e tentar solucionar os problemas do Brasil, talvez numa tarde nós conseguiríamos resolver. O problema é que tem todos os agentes políticos e econômicos em volta defendendo seus interesses, e essa clareza do horizonte é que leva a gente a tomar melhores decisões em termos de olhar esse futuro econômico, né? Vamos fazer uma breve retrospectiva, né, 2019. Né, eu estou elegendo o Trump aqui como um personagem principal. Se alguém precisar desse arquivo, a gente encaminha, porque serve para fazer fantasia de carnaval, né? Então, o Trump, em 2019, teve um papel preponderante, né, especialmente porque ele tem uma característica de ser brigão, ele briga, ele volta, ele vai e vem, e tem conseguido algumas coisas para os Estados Unidos, né? Parece que é claro para os Estados Unidos que a guerra comercial foi vencida pelo Trump. Talvez não seja uma grande vitória, mas ele passa isso e ele comunica bem isso para o público interno dele, né? Não temos só o Trump, então nós tivemos a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que aparentemente se concluiu no final do ano, que não significa que ela esteja resolvida. Temos o mercado internacional bombando, a gente vai mostrar algumas informações, quer dizer, o mercado americano nunca esteve num nível tão alto de ações. E aí a pergunta que eu faço para vocês, quer dizer, quando o mercado está no seu nível mais alto, qual que é a probabilidade de uma crise? Gigantesca, né? Eu pergunto isso há uns 3 anos e o mercado não parou de crescer, né? Porque nós não sabemos o momento em que esse mercado vai virar. Mas que há uma possibilidade dessa virada, há, e bem grande, né? Temos uma desaceleração global, o que significa que as economias do mundo não estão crescendo como cresciam, né? E o Brasil começa a ter uma perspectiva de crescimento mais porque bateu lá embaixo e está subindo do que efetivamente porque a gente está fazendo tudo certo, falta fazer algumas coisas certas. Os juros são baixos ou negativos no mundo inteiro, que é uma coisa absolutamente impressionante. Quer dizer, nós aqui no Brasil nunca vivemos numa situação em que nós temos uma taxa de juros de 4,25%. Concorda comigo? As pessoas não estão acostumadas a dever. E vocês também não estão acostumados a investir em alguma coisa que não seja tesouro direto, né? Tem um monte de gente aqui que está órfã. Onde eu vou colocar a minha poupança? Porque no tesouro direto a 14% era mais fácil você garantir o seu retorno do que é hoje com um nível de taxa de juros de 4,25%, né? Há, por outro lado, uma aversão ao risco crescente, quer dizer, cada vez mais os mercados tendem a fugir do risco. Aí você começa a entender porque o preço do ouro sobe tanto, você começa a entender porque a demanda de dólar aumenta tanto, as pessoas estão comprando dólares, os países, as pessoas fazem reservas em dólar, e dúvidas sobre o crescimento chinês, que ficaram mais fortes agora, concorda? Com esse evento do coronavírus, né, que cria uma sensação de pânico, né? E a gente percebe que nós não estamos preparados para uma coisa que eu vou comentar depois, que são os tais dos cisnes negros, né? Quer dizer, são esses eventos extraordinários que aparecem e que, de repente, tumultuam toda a economia global. Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? E, do ponto de vista brasileiro, conseguimos a reforma da Previdência,
que é quase um evento divino, né? Porque foi uma reforma feita sem uma articulação do jeito que a gente entendia no Congresso. Foi uma reforma extremamente importante para reorganizar as contas num médio prazo. Não significa que hoje o gasto do governo está diminuindo, então é uma situação interessante. Nós temos um Congresso que aparentemente é reformista. Então, quando você pega tanto o Senado como a Câmara, há um interesse de se fazer reformas, há uma intenção, a gente não sabe qual que é a intenção velada, mas eles querem fazer as reformas, né? O judiciário errático, não tem nenhum juízo aqui, não, senão a gente corrige isso aqui rapidamente, né? Mas quando eu falo judiciário errático, é que a gente não tem muita certeza da regra do jogo. Concorda? Quer dizer, tudo acaba caindo no Supremo ou nas instâncias superiores do judiciário, e aí depende do dia, depende da situação em que eles estão julgando essa situação. Isso, para um investidor, para um economista, ou para uma empresa que quer colocar dinheiro aqui no Brasil, é extremamente complexo. Porque, à medida que eu tenho sinais difusos, sinais complexos, de que a regra do jogo do Brasil não é clara, num ambiente de aversão ao risco, muita gente não vem investir aqui no Brasil, né? E nós precisamos de investimento internacional. As regras, por conta disso, são pouco claras e o dólar aumentou, né? Tem um monte de gente triste aqui, porque não tem ido comprar coisa lá em outlet, né? Tem que ficar por aqui, a situação não está ajudando, né? E, aparentemente, a triste notícia para quem gosta de viajar lá para fazer compra de fim do mês é que, efetivamente, o dólar tende a ficar desvalorizado por algum tempo, né? Se alguém me perguntar ao final da palestra quanto vai ser a taxa do dólar, eu vou dar uma resposta de estilo Delfim Neto. No final do ano, ele vai estar entre 0,5 e 9,5, com a margem de erro de 2. Quer dizer, ninguém consegue acertar a cotação do dólar. Não é algo que se acerte, mas a gente começa a perceber que tem uma certa tendência em função dos fluxos internacionais, né? Eu recuperei aqui um elemento, né, que ajuda a olhar o Brasil, que é da década de 60, 50, né? Acho que foi da década de 50 ainda, do Stanislau Ponte Preta. Ele criou um acrônimo, né, que é o FEBEAPA, né? Eu não vou citar nenhuma dessas coisas, mas na década de 50 ele inventou um negócio quase futurista, que era o primeiro festival de besteira que assola o país, né? Ele mal sabia que existia internet, ele mal sabia que existia possibilidade de você disseminar isso para milhares de pessoas, mas assim, é surpreendente como a cada momento que a gente entra na internet, a gente é surpreendido, né, pela surpresa de ver sempre alguma novidade estúpida vinda de qualquer lado que seja. E esse ambiente não é um problema só brasileiro, mas é um problema internacional que cria o quê? Uma sensação de dificuldade de comunicação, né? Quer dizer, você tem muito ruído, algum ruído é relacionado à manutenção de poder, algum ruído é desnecessário. E isso, do lado econômico, tumultua a nossa vida, né? Quem quiser, pesquise mais, vale a pena. Bom, perspectiva 2020. Vocês devem achar que eu sou fã do Trump, né? Não sou fã do Trump, mas ele está, esse ano é ano de eleição americana, e certamente muitos dos passos do Trump neste ano serão efetivamente relacionados à economia, à política e vão interferir no mundo, apesar de cada vez mais os Estados Unidos estar deixando de ser, eu diria, a locomotiva global, né? Mas até por ser um país que talvez perca a sua posição prioritária, eles vão lutar para que isso não aconteça, não é? Então, nós temos uma conjuntura meio complicada, a Europa continua relativamente estagnada, né? Os Estados Unidos estão num crescimento em pleno emprego, sem inflação. Então, esse crescimento tem feito com que a economia americana se mantenha em ótimos níveis de renda, pouco desemprego, e para um governante que está querendo se reeleger, isso é impecável. Se você perguntar para o americano médio que mora lá no interior do Tennessee, provavelmente ele vai falar que o Trump está maravilhoso, é isso que eu preciso para mim, e é isso que vai acabar conduzindo à reeleição, né? E ele briga com todo mundo. Ele é amigo do coreano, mas briga com o coreano, ele briga com o Irã, ele briga com a China, né? Nós temos o Brexit, na saída do Reino Unido, que parece que está se organizando, né? Isso nos deixa um pouco confortáveis, concorda? Porque quando você vê a Inglaterra numa situação de bagunça, nós brasileiros ficamos um pouquinho mais conformados. Se os caras não estão se entendendo lá, a gente consegue se entender aqui. Os emergentes num eterno movimento de dificuldade, quer dizer, há uma desconfiança com países emergentes.
né, especialmente Brasil, Argentina, não precisa dizer, América Latina, né, a própria a Ásia, e eventos que surgem a todo momento, como é o caso do coronavírus, né? E eu sempre coloco alguns que estão piores que a gente, né? Infelizmente, a Argentina está numa situação mais dramática que a gente, em termos de inflação, em termos de déficit público, né? Mas no Brasil, né, a gente tem esse ano as eleições municipais, as reformas, e às vezes tem uma sensação de que nós estamos afundando e voltando. Não sei se vocês têm essa percepção, né? Uma pergunta para vocês aqui, eu sempre faço essa pergunta quando eu começo minhas aulas. Quem aqui acha que o Natal de 2020 vai ser melhor que o Natal de 2019? Levanta a mão. Tem um pessoal otimista, o pessoal é otimista. De novo, pergunta de novo para ver se ajuda. Quem acha que 2020 vai ser melhor que 2019? Está aumentando. Se eu perguntar de novo, acho que vai ficar melhor. Quem acha que vai ser, né? Por que vocês acham que vai ser melhor? Qual a razão que vai ser melhor? Porque o Natal está muito longe, né? Essa é uma coisa. O pessoal fala, chute no infinito, né? Ou porque já foi tão ruim. Acho que 2019 não foi tão ruim, né? Mas quando você pegar 2018, 2017, você observar até pela quantidade de luzes que você via pela cidade. Quer dizer, o desânimo era tanto. Eu fiquei desanimado com a árvore do Ibirapuera, estava menor que o Cabral, né? Quer dizer, é aquela sensação que o Cabral é o Pedro Álvares, né? A gente fica com aquela sensação de que a economia não está indo muito bem. Mas os sinais são positivos, né? Quer dizer, os sinais para o Brasilzão agora em 2020 parece que não vai ser de um afundamento, vai ser de um crescimento. No mundo, nós temos aí uma perspectiva de crescimento global na faixa dos 3%, e aí o Brasil tem crescido muito abaixo de 3% nos últimos anos, né? A bem da verdade, nós caímos quase 7% acumulados e ainda não recuperamos o mesmo nível de renda que a gente tinha lá. Isso é uma questão, assim, jogar a culpa do nosso não crescimento no exterior me parece uma mentira. Nós temos um problema interno de competitividade que precisa se resolver. O que nós temos que observar nesses cenários? Primeira coisa, né? Esses cisnes negros. Não sei se vocês conhecem, na literatura de economia, tem um autor que se chama Nassim Taleb, que ele é famoso por ter escrito um livro que se chama Cisne Negro. Eu não recomendo muito esse livro, porque ele fica o tempo inteiro repetindo o mesmo assunto, mas a lógica do livro é sensacional, porque ele diz o seguinte: existe uma raça de cisnes, né, australianos, se eu não me engano, que são cisnes raros, que quase nunca aparecem. Tá? Cisne negro não é o cruzamento de pato com urubu que a gente tem aqui no Parque de Ibirapuera, coitados, bichinhos sujos, não são esses caras. Né? O cisne negro representa um evento raro que acontece e que a gente, às vezes, não está preparado para isso. O que é interessante nesse mundo que a gente está vivendo, quem vocês aqui acessa a internet, YouTube com frequência, eu que sou economista, acesso a internet com frequência no campo da economia. E o que mais aparece para mim na internet são pessoas me ensinando, ou tentando me ensinar como ficar rico. Não sei se vocês perceberam isso, né? Então, como ficar rico, invista nisso, tesouro direto, como fazer, ligue para mim, procure meu site, entre lá, dê like, né? Porque eu acho que ele vai ficar rico com os likes que ele está tendo no canal do YouTube, né? E, basicamente, essas pessoas não estão observando que existem eventos extraordinários que acontecem e que impactam. Né? Você pega muita gente aí que está na faixa dos 20 e poucos anos, que está entrando no mercado acionário agora, ele faz aquela projeção. Vocês devem ter algum estagiário, ou tem alguém aqui nessa idade, que faz aquela conta. Né? Aos 25 eu vou ter R$500 mil, aos 30 anos eu vou ter 2 milhões, aos 35 eu estou aposentado. Né? Tudo isso apostando aonde? Em mercado financeiro. Só que, de repente, você tem eventos raros. Né? Por exemplo, o evento que aconteceu no Irã e que ninguém mais lembra. Faz pouco mais de um mês, o pessoal começou a dizer que ia ter uma guerra mundial, né? A terceira guerra mundial, esquecemos daquilo, porque as análises acabam sendo superficiais e, às vezes, o olhar é muito pontual, muito alarmista. Né? Quer dizer, aquele evento que aconteceu lá no início do mês era meio nítido que não aconteceria uma guerra, porque não é interessante nem para os Estados Unidos, nem para o Irã que essa guerra acontecesse. Mas houve um abalo nos mercados e no preço do petróleo. Você tem uma outra situação que está acontecendo agora, que é o coronavírus, que também está impactando a China, está impactando as cadeias globais. Certamente, do ponto de vista de serviços, a gente vai ter algum problema, porque um serviço que é uma viagem aérea que a pessoa faria para a China e não fez, não vai poder fazer depois, ou vai fazer, não vai contar. Agora, é certo que, à medida que esse surto diminua, a China vai começar a compensar a produção
das coisas que não foram produzidas nesse período. Vocês podem ter certeza disso, e talvez o impacto no crescimento econômico chinês não seja tão forte, né? Não estou diminuindo nem menosprezando o impacto da gripe, né? Mas eu acho que o grande ponto que é importante a gente frisar é que não necessariamente ele vai ser tão forte como a gente esperaria, né? Os juros estão derretendo, quer dizer, se você olhar boa parte do mundo, isso aqui são as taxas de juros dos países no longo prazo, e você percebe que boa parte dos países, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Espanha, estão com juros negativos. O Japão hoje é um país que tem juro negativo. Banco no Japão virou cofre, deixou de ser banco. Você coloca o seu dinheiro no banco, concorda? Paga 1% de juros para o banco e o dinheiro fica guardado lá, né? Tudo bem, o Japão tem uma outra cultura, concorda comigo? Como o Japão é um país que está sentado em cima de tudo quanto é desastre possível, né? Tem um joguinho que eu gosto de brincar, que se chama, que eu gostava, que eu conheço, não sei se vocês conhecem um joguinho que chama SimCity, é um joguinho de se fazer cidades e tal. E ele tem um módulo que ele apresenta as dificuldades lá. E o Japão, aparentemente, é um país que tem todas as dificuldades ligadas. Tem terremoto, tem maremoto, tem desastre atômico, né? Tem Godzilla, tudo acontece no Japão, né? Impressionante. E aí o que leva à cultura do japonês é o quê? Fazer poupança, guardar recursos. Qual é a cultura do brasileiro ainda? É muito forte de gastar, até porque nós temos uma demanda desesperada por tudo, concorda? Mas, mesmo assim, se você olha para o Brasil, nós estamos muito próximos dessa taxa de juros quase zero. Hoje, a taxa de juros real no Brasil, que é a diferença entre a taxa nominal e a inflação, é de 0,9%. Isso ainda não chegou no consumidor, mas isso impacta a pessoa que está investindo. Isso impacta a pessoa que talvez tenha sido demitida, tem um dinheiro e fala, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou guardar na poupança? Não, eu tenho que colocar em alguma coisa que crie algum valor real de retorno. E isso me parece que não vai ficar por pouco tempo. Quer dizer, essas taxas de juros baixas ou negativas tendem a ter uma permanência pelos próximos, pelo menos, 2 anos. A gente não vai ter algum evento que vai fazer com que as taxas de juros subam muito rápido. Agora, tem o cisne negro, pode acontecer alguma coisa extemporânea, mas não é a tendência que a gente vê por aqui, né? E isso leva a quê? A termos esses maravilhosos angels, né? Se você observar, aí, ó, eu garanto que essa informação já está desatualizada. Por que está desatualizada? Porque cada dia mais a quantidade de fundos no mundo que tem remuneração negativa cresce. O número é de 65% em 2017 e, em 2019, 25% de todo o capital investido no mundo tem remuneração negativa. Aí vocês começam a entender por que tem tanta startup aí, literalmente, como eles dizem, queimando dinheiro. Concorda comigo? Vamos lá. Uber já dá lucro, já pagou o custo de capital dele? Não. Rappi, não estou contra, se tiver alguém, adoro também, a gente pode pedir Uber junto, não tem problema, o pessoal vai sair aqui. Mas Rappi já pagou aquele de entregas? Não, iFood já se pagou? Quem mais? O pessoal dos patinetes acho que não se pagou, já deu uma atrapalhada aí, né? Quer dizer, boa parte dessas startups não se pagam. O Uber só vai começar a se pagar efetivamente no dia em que ele tiver carros autônomos. Ele colocou isso no prospecto de lançamento de ações que ele fez na Bolsa de Nova York. E vocês estão achando, nossos carros já são meio autônomos, né? Às vezes a gente atende no telefone, olha o negócio, ele continua indo, né? Mas assim, o conceito de carro autônomo mesmo, o dia que o carro autônomo vai substituir um carro normal, não chegou ainda, né? Então, nós temos um mercado acelerado, literalmente, porque eu tenho muito dinheiro disponível com uma taxa de juros negativa. Faz sentido isso? Tranquilo? Muito bem. Temos um problema no mercado americano, que não é um problema, mas é aquilo que eu comentei no início. O mercado bate recordes e mais recordes. E eu gosto muito deste gráfico, que é um gráfico feito por um pessoal lá de um site que se chama The Short, especializados em prospecção e mercado financeiro. E esse gráfico mostra as reações às crises econômicas que a gente teve, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a crise de 2007, né, não significa que a crise de 2007 começou no dia 9 de outubro de 2007, às 14 horas. Tá? Não é assim que a crise acontece. Mas eles pegaram uma data, um evento, e colocaram como relevante do início da crise. Olha o que aconteceu. Você teve uma queda de quase 56% das ações.
Neste período aqui, né, isso aqui foi o dia que quebrou o Lehman Brothers. Chegaram para o George Bush e falou, Bush, vai quebrar o Lehman Brothers. O Bush, aí quebrou. Né? Quebrou o Lehman Brothers. Passou-se aí quase 12 anos e as ações só continuam a subir. Né? Se você fizer esse gráfico deflacionado, desconsiderando a inflação, o valor dos ativos no mundo inteiro está muito alto. Né? É só para ter uma ideia, semana passada, a Tesla, que faz carro elétrico, né? ela conseguiu obter valor de mercado de 123 bilhões de dólares, sem ainda ter entregue um carro para valer, e valendo muito mais que General Motors, valendo muito mais do que Ford, empresas que já estão estabelecidas há muito tempo. Então, este olhar que o mercado não para de crescer é alguma coisa que a gente precisa estar atento. E o valor das empresas de tecnologia, por isso que ele está todo feliz, ali, satisfeito que o mundo está indo bem, porque metade do valor da Bolsa de Nova York vem de 5 grandes empresas. Né? A Apple, a Amazon, o Alphabet, Microsoft e o Facebook. Eu vou depois disponibilizar, viu, a apresentação. Não sei se vocês estão tirando foto minha. Assim, pode, fica à vontade, não tem problema. Mas a gente vai disponibilizar também, pode usar, copiar, mas pode tirar foto também, viu? Não precisa se acanhar. Então, metade do valor da Bolsa de Nova York é de empresas de tecnologia. Né? A Amazon, Apple, a gente até tem uma sensação. Agora, eu não sei se o Facebook vale exatamente isso. Né? Junto com o professor Almir, aqui a gente tem um curso lá na Caterpillar, né, professor? E o curso da Caterpillar é impressionante porque você vai lá numa empresa de verdade, entre aspas, concorda? Você vai lá, uma indústria, tem roots, né, raiz, tem máquina, tem aço, tem roda. No final sai um negócio ali que você fala, nossa, existe. Né? Eu nunca fui na fábrica do Facebook, também não sei se tem. Né? Mas a sensação que dá, eu tentei localizar a Caterpillar e não encontrei aqui. E a minha dúvida que fica, será que uma empresa centenária que faz alguma coisa tem um valor de mercado tão menor que as outras? Quem sou eu para julgar? Mas pode ser um sinal de algum problema que a gente tem na economia. Né? E aqui não foi erro, não, aqui é de propósito, mas as reservas chinesas estão caindo. O que significa isso? A China hoje tem gasto dólares. Não sei se vocês sabem, a China é o país que tem a maior quantidade de dólares estocados, o maior nível de reservas do mundo. E ela tem gasto suas reservas. Tanto que a China é o maior comprador de tudo. É o maior comprador de cobre, é o maior comprador de ferro, é o maior comprador de ouro, até o maior comprador de moeda virtual, Bitcoin. Né? O que pode ser um indicativo do que a China está tentando trocar reservas em dólares por reservas em outras coisas. E isso é um sinal daquele momento em que a China assume a posição de protagonista na economia e os Estados Unidos perde essa posição. E todo país que assumiu o protagonismo com a questão monetária. Talvez não seja amanhã, não seja ano que vem, mas esse indicativo da China ocupando um espaço parece efetivamente real. Não é? Só que, por outro lado, você corre o risco do colapso da economia chinesa. Os bancos chineses têm seus ativos supervalorizados, os imóveis estão supervalorizados. Né? E aí a pergunta, quem aqui audita banco chinês? Alguém audita banco chinês? Assim, deve ter gente aqui que é da área financeira, usa Sarbanes-Oxley, SOX, né? Qual outro que tem aí? US GAAP, não é verdade? Alguém aqui é auditor? Não, agora nem vai levantar a mão. Né? Tem algum auditor aqui na sala? Não. Auditor, contador. Contador, bom. Você auditaria um banco chinês? Assinaria o balanço só, assim? Nada, nem por 1 milhão, 2 milhões. Aí já começa a pensar um pouco, né? Se der para voltar, né? Não precisar ficar por lá, né? A dúvida que sempre fica, será que o ativo desses bancos efetivamente é o que eles dizem que é? Essa grande dúvida que a gente tem é que o mercado financeiro chinês pode colapsar em algum momento. E aí vocês já viram essa história, né? Se a China, se os bancos chineses quebrarem, se você tiver um problema na economia chinesa, isso vai afetar todo mundo. E nós, que estamos em berço esplêndido, vendendo soja, minério de ferro e milho para o pessoal. Temos algum problema, né? E as cidades fantasmas, depois vocês procuram na internet os exemplos mais bizarros. Isso aqui não é por causa da gripe, não. Isso aqui são cidades que estão feitas lá, não é coronavírus, que estão feitas e que não estão ocupadas ainda, preparadas para a entrada de novos, quer fazer a economia se desenvolver novamente.
diria, bizarro que acontece na China do ponto de vista econômico. Mas também não dá para definir a China simples, né? Simplesmente. Quer dizer, quem já foi para a China aqui sabe que não é um monte de gente escrava trabalhando de graça. Não adianta dizer que a China é falso o crescimento que ela tem. Não, a China gasta energia, está ficando rica, tem um valor de PIB per capita maior que o brasileiro. E olha que eles têm 1 bilhão e 300 milhões. Qualquer coisa que você divide por 1 bilhão e 300 dá quase nada. E o nada deles é maior que o nosso, certo? E tem desenvolvido tecnologia, investido em tecnologia, tem que olhar para a China com cuidado. Né? Aqui era a cidade fantasma, desculpe o mau jeito. Né? Bom, aqui, deixa eu passar direto, vamos para o Brasilzão. Brasil, a perspectiva para esse ano é de um crescimento de 2,5%. Né? Isso aqui são dados do Banco Central. Se vocês procurarem lá no site do Banco Central, vocês vão encontrar essas informações. Né? Nós passamos efetivamente por uma crise grave, um tombo bastante forte. Né? No curso online que a gente está tendo na FIA com o professor Gianetti, ele comenta, quer dizer, existem vários tipos de queda. A nossa queda foi meio em L. Nós desabamos e ficamos aqui embaixo. E estamos com uma dificuldade de subir. Estamos subindo aos poucos. Estamos reagindo porque a queda foi grande. Mas o fato é que, provavelmente, a gente não passou por uma crise dessa magnitude por tanto tempo como a gente está passando agora. Né? Eu garanto que, se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo teve seu momento de crise. Ou foi 2014, ou foi 2015, ou 2016, 2017, 2018. Cada um teve o seu momento. Tem gente que está em todos, né? Mas acontece também. Mas o fato é que a crise foi muito acentuada. E, se vocês perceberem que nós caímos aqui, nós não recuperamos. Então, muito provavelmente, a nossa recuperação só vem aqui, 2021, 2022, que é quase uma década perdida. Né? Para quem é jovem há mais tempo e viveu os anos 80, que é chamada de década perdida, quer dizer, quase uma década em que a gente não cresceu, não produziu mais. Né? E aí, para quem é jovem há mais tempo também, perde a década de 80, perde metade da década de 90, perde a década de 2010, aí nem compensa viver, concorda? Porque ele vive 6 décadas e aí perde 3, né? É uma coisa, desculpe o humor negro, mas é fato. Né? E isto aqui, eu acho que é o mais trágico que a gente tem. Né? Há uma perspectiva de melhora, mas a gente percebe que o desemprego não cede. Né? E talvez ele não ceda tão rápido, porque também a gente está tendo uma transformação no mercado de trabalho. Né? A pessoa, por exemplo, que perdeu seu trabalho em 2014 na área de marketing, se ela buscar a posição dela na área de marketing hoje, as exigências, ou as qualificações são absolutamente outras. Né? A pessoa, para trabalhar na área de marketing, tem que saber analytics, tem que saber big data, tem que saber cruzamento de informações, enfim, tem que saber tanta coisa que ela não precisava saber lá atrás. Né? Então, nós temos uma transformação disso. Nós temos hoje o estoque de pessoas aí, que são pessoas que estão ou desempregadas ou desalentadas. Né? Quer dizer, o desalentado é aquele que não está nem mais procurando. Né? Desiludido. Outro dia me perguntaram a diferença de desiludido para desalentado. Eu confesso para vocês que não sei, mas é muito ruim. Quer dizer, as pessoas estão desalentadas e não acreditam mais. E o desiludido acha que não vai mais conseguir. E tem o nem-nem, né? Que vocês devem conhecer algum nem-nem, algum sobrinho, primo, irmão, tem alguém aí, nem é que nem trabalha, nem estuda e nem procura. Concorda comigo? Então, essa massa de pessoas que está à deriva, de alguma forma, vai precisar ser recolocada no mercado de trabalho, ou, em algum momento lá na frente, você vai precisar de alguma política social para trazer essas pessoas de volta. Ou formação, trabalho, emprego, bolsa de alguma coisa. Não estou defendendo isso, mas estou dizendo, você tem 27 milhões de pessoas desempregadas. Não é? E aí deu uma chacoalhada aqui para ver se anima. Do ponto de vista de inflação, isso é uma boa notícia, nós temos mantido a inflação muito boa no sentido de alcançar a meta. Né? A gente teve um probleminha sério de controle da inflação. Né? Para quem também é jovem há mais tempo, sabe que a inflação é um terror. Vocês devem estar vivendo isso essa semana. Eu fui na feira ontem, não tinha a barraca lá da alface e não tinha a barraca da cenoura. Muito provavelmente o preço vai aumentar por causa da enchente aqui. Né? Mas isso é uma inflação pontual, a gente nem chama de inflação. É um choque de oferta que depois se estabiliza. Mas, do ponto de vista de inflação,
temos que manter qualquer coisa que algum economista ou alguém diga que tem que, vamos tolerar um pouquinho mais de inflação para gerar crescimento, a gente já sabe o que aconteceu no passado. Que tivemos uma inflação continuada, e aí a gente perde a referência de preço na economia, a gente não sabe mais quanto custa o quê. Então, tem que controlar a inflação, não tem jeito. Né? Aquilo que eu comentei, a taxa de juros caindo, né? E um dos nossos problemas sérios, a questão de que o governo gasta mais do que arrecada. Né? Esses dados são da Transparência, um site do governo que você procura. O problema do site da Transparência é que ele é meio complicado. Assim. Ele é transparente, mas ele é complexo. Né? O fato de ser complexo significa que ele não seja transparente. Então, você conseguir reunir as informações detalhadamente por grupos que você gostaria não é muito fácil. Né? O fato é que melhorou. Nós tínhamos uma meta de 130 bilhões, alguma coisa assim, de déficit. Vamos chegar em 90, o que também não é grande mérito, né? Concorda? Quem trabalha em empresa aqui, se você chegar para o seu chefe e falar, chefe, querido, eu tenho uma meta de perder só 180 mil, ele vai olhar para você, peraí, temos um problema aqui, né? Porque eu não te contratei para você perder menos, né? Eu estou pedindo para você ganhar. Então, no governo, foi ótima essa economia, mas nós precisamos voltar ao tal do superávit primário. O que é superávit primário? É quando eu economizo mais do que eu gasto antes de pagar os juros. Né? Em termos de porcentagem do PIB, essa melhora também está melhorando, quer dizer, também causa melhora do ponto de vista percentual, e esse é o caminho que a gente tem que tentar trilhar para chegar ao equilíbrio zero. Tem que ter um controle rígido das contas públicas. Né? Com a reforma da Previdência, a gente teve um equilíbrio, e se vocês perceberem aqui, a reforma da Previdência ainda não deu resultados positivos. Esse ano a despesa com a Previdência vai continuar aumentando, mas no médio prazo, no longo prazo, isso tende a melhorar. Não piora, como eu posso dizer, aí a questão do valor da reforma da Previdência. Foi excelente a reforma da Previdência. Né? A questão é que não é ela que vai dar um impacto no curto prazo. Né? Aqui tem um susto aqui do crescimento e agora a gente vai ficar um pouquinho mais feliz. Isso aqui não está no Banco Central. Tá? Essas carinhas foi liberdade minha. Né? O câmbio é o câmbio que a gente está começando a viver um novo normal, né? Porque à medida que eu abaixo a taxa de juros, vocês concordam que a nossa relação com o exterior muda. E à medida que a minha taxa de juros está mais baixa, eu tendo a ter alguma saída de dólares e o meu câmbio a se estabilizar num nível maior. Né? É curioso que assim, muitos economistas de esquerda sempre defenderam isso, que a gente tem que ter um câmbio mais desvalorizado. Para quê? Para poder se tornar um pouco mais competitivo. Não é só câmbio que dá competitividade, mas se meu produto é mais barato, você concorda que eu ganho mais mercado? Faz sentido? Né? E vamos confessar entre nós aqui. Né? Alguns anos atrás, lembra quando o dólar estava 1,60? Bons tempos, aquele que o pessoal fazia enxoval, na Miami e tudo mais, lembra? Se vocês fizessem uma conta, comparando, por exemplo, o preço do estacionamento na Avenida Paulista, naquela época, se você tivesse um estacionamento de 1 hora, R$16, né, era mais ou menos $10. Você vai para Manhattan, o pessoal não paga $10 lá por 1 hora de estacionamento. E a pergunta é assim, nós temos renda suficiente para ter $1 valorizado? Desculpa informar, mas nós não somos ricos o suficiente, concorda comigo? Então, nosso câmbio tem que ficar mais ou menos desvalorizado. O que não significa que eu esteja controlando o câmbio. Muita calma nessa hora. O câmbio está desvalorizado, por quê? Porque eu tenho esses movimentos da taxa de juros, eu tenho um mercado internacional que tem muito dinheiro, mas está tirando algum dinheiro do Brasil. Então, você tenta mantê-lo num nível mais ou menos previsível e segurando de uma forma que você não tenha problemas com inflação. Porque se o câmbio sobe muito rápido, ele gera o quê? Inflação. Não é? Do ponto de vista de exportação, balança comercial, nós temos resultados positivos. Isso é excelente, porque significa que nós estamos vendendo nossa produção, recebemos dólar em troca disso. Né? Basicamente, nosso destino de exportação é China. Né? Então, quando o Bolsonaro lá atrás falou que ia brigar com o chinês, não quero mais saber de chinês, logo alguém chegou para ele e falou, Bolsonaro, não faça isso, porque o pessoal não é de todo ruim. Eles compram muita coisa da gente e eles são os que mais vendem para a gente. Então, nosso maior parceiro comercial hoje é a China. Depois vem Estados Unidos, a América, alguns países da Europa, a Argentina. E aí, quando a Argentina sofre lá,
nós sofremos aqui também, porque ele é um dos maiores destinos de exportação que a gente tem, né? Do ponto de vista cambial, o país... esse gráfico é meio estranho, é mais para gastar tinta de quem vai imprimir o gráfico, né? Mas ele mostra o quê? As necessidades que o governo teve de fazer alguns leilões aqui de dólares, né? E quando você tira o que ele deve de títulos em dólar versus o que ele tem de reservas, nossas reservas são de 327 bilhões. É um bom número. Isso aqui eu recomendo para vocês. Todo dia de manhã, acorda e olha lá no Banco Central. Se o negócio começar a cair demais, se desespere, né? Porque o que a gente não pode é queimar reservas, né? Tem gente que fala, não, nós temos que usar essa reserva de algum outro jeito, vender esses dólares e aplicar em outra coisa, né? O nome é reservas. Então, se é reserva, para ficar o quê? Reservado. Concordo, senão chamaria outra coisa. Então, ficar mexendo com o dólar, vamos jogar dólar na economia para ver se a gente consegue diminuir o câmbio. Não adianta, né? Deixar o câmbio flutuante é a melhor solução que a gente tem no política econômica hoje. Investimento, apesar de tudo, nós temos um nível de investimento. Isso aqui é a quantidade de recursos que países e empresas colocaram no Brasil. O Brasil é o terceiro ou quarto maior destino de investimento externo do exterior. Podia ser mais, mas é um volume bastante grande. E temos duas reformas no horizonte, né? A gente pode depois comentar um pouquinho, mas são reformas diferentes. A reforma administrativa ela está direcionada a tentar melhorar o funcionamento do Estado, né? Melhorar o funcionamento do Estado, leia-se gastar menos. Nosso Estado é extremamente ineficiente. E, desculpe se tiver algum funcionário público, já trabalhei com o pessoal, mas o ponto é o seguinte, a diferença que você tem entre o salário máximo do funcionalismo e o salário máximo de alguém da iniciativa privada é muito alto. Então, tem que ter um cuidado com a questão dos direitos adquiridos, mas você tem que aumentar a produtividade do setor público. É inevitável isso, né? E diminuir essa disparidade de quanto alguém ganha lá sendo funcionário público, no mesmo nível que alguém ganha na iniciativa privada, né? Mas não é só isso, tem que ter uma carreira no funcionalismo público que seja atrativa, né? Que tenha crescimento. Eu tive muito contato com o pessoal da área de fiscais de renda aqui do Estado de São Paulo, né? Você vai ali no prédio da Secretaria da Fazenda, a partir do terceiro andar, ou do terceiro andar para baixo, não tem mais ar-condicionado. Então, não é que... né? Todo mundo aqui, quem aqui não trabalha com ar-condicionado aqui hoje em dia? Só se o cara faz home office, mas aí você fica com o gato, ventilador, né? Dá para se aliviar. O pessoal que trabalha nesses prédios não tem ar-condicionado. A partir de 30 graus, aquilo vira uma estufa. Então, você precisa dar condições para que o trabalho funcione, para que a coisa funcione melhor, né? E que o Estado seja mais produtivo, né? Tem que fazer uma reforma. O problema desse lado é que nós temos as corporações. O Delfim Neto fala isso, não sou eu que falo. Hoje, quem comanda, basicamente, algumas agendas do Congresso são sindicatos, são organizações de funcionários que defendem o interesse puro e simples de que a carreira tem que ganhar muito, independente da situação econômica do país. Não dá mais para continuar desse jeito. Só que aí, quando o ministro chega lá e fala o nome do filme coreano, intitulando os funcionários, ele está comprando uma briga que provavelmente vai atrapalhar uma aprovação de uma reforma. Se vocês viram as notícias hoje, ele já tirou o pé da reforma administrativa, porque se bobear vai para lá, não vai ter... Então, precisa ter um pouco de inteligência emocional. Quem é de RH aí pode conversar com o pessoal lá para dar uma aliviada, né, nessa parte. O que não significa que algumas coisas têm que ser ditas, né? Do ponto de vista da reforma tributária, eu sou mais otimista, né? A reforma tributária tem duas propostas que estão na Câmara, uma na Câmara e uma no Senado, que são do mesmo grupo. O grupo basicamente, a origem disso é desse pessoal da CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Bernardo Apia é o cara que mais aparece falando sobre reforma tributária. E a proposta que está no Senado é de um ex-deputado que não se reelegeu, que é o Luiz Carlos Rauli, não sei se alguém já ouviu falar. As duas propostas que estão lá são interessantes. A má notícia para todo mundo é que não vai haver redução da carga tributária. Desculpe o mau jeito, eu esperava notícia boa. Foi bom até que o professor Almir não está aqui, porque você não ouve notícia ruim, né? Não vai haver redução da carga tributária. Porque não tem jeito, se o Estado não está pagando as contas, como você vai fazer? Agora, eu garanto que 90% das pessoas que estão aqui, se melhorar um pouquinho o pagamento do imposto, já vai ficar
mais fácil para a gente viver. Concorda comigo? Né? Eu já citei 2 vezes o Delfim Neto, essa eu vou citar contra, porque outro dia eu ouvi o Delfim Neto e ele falou assim, não, que tem que fazer uma proposta muito forte, tem que juntar tributarista, tem que estudar direito. Bom, faz 30, 40 anos que a gente está estudando direito. Né? E tem uma frase em inglês que se chama assim, rocket science, já ouviram falar disso? Quer dizer, isso não é rocket science, não é ciência de foguete. Né? Reforma tributária não é teoria da relatividade. O tributo tem que ser simples, tem que ser para pagar o imposto, para pagar o governo, e não tem que se usar a política tributária para fazer incentivo fiscal. Esse é o grande problema do Brasil. Então, você chega lá no interior do Amazonas e fala, agora, para salvar a Amazônia, nós vamos descontar o valor de algum imposto. Tudo bem, nós temos exceções, nós temos a Zona Franca de Manaus, nós temos alguns lugares que têm que ser estudados. Mas isso você faz como? Eu arrecado o dinheiro, aplico num fundo e depois eu devolvo no lugar. A proposta da reforma é unificar meia dúzia de tributos, o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e criar um único imposto que a gente chama de IBS, é o Imposto de Bens e Serviços, é um IVA. Se isso for aprovado, eu garanto que a vida de muita gente aqui vai melhorar. Talvez os contadores piorem, não sei se vai ter tanto trampo lá, mas deixa o currículo já ajeitado, né? Tributarista, né? Escritório, vai ter algumas coisas que vão mudar. Oi? Fica rico na transição, que aí depois você sossega, não vai ter problema depois. Né? Mas o fato é que tem que ser simples, e o grande lance da reforma tributária, a hora que a gente começar a perceber que pagamos 25% sobre qualquer coisa, a gente vai começar a reclamar. Porque a gente não tem clareza do que a gente paga, concorda comigo? Aquele número que vem na nota fiscal lá, a gente ignora. Concorda? Vem lá no supermercado, você está pagando tanto de imposto, olha aquilo ali, né? Não tem essa característica. Então, a reforma tributária, se acontecer, a gente ganha competitividade, e tem gente que diz que o PIB brasileiro cresce 1 ou 2% a mais. É esperar para ver e tomar conta, porque o perigo é os caras fazem a reforma tributária, ano que vem faz outra. Qual que é a grande vantagem da reforma tributária que está colocada no Congresso? São 10 anos de um prazo de transição, que vai migrando de um imposto para outro, e 50 anos do ponto de vista legal. Parece muito, mas 10 anos é o tempo que a gente precisa para realocar recursos. Pensa assim, tem um monte de fábrica que está instalada lá em Goiás, que está instalada em Goiás porque tem benefício fiscal. Nada contra Goiás, mas está longe do centro de consumo. Então, você vai ter que realocar produtivamente isso. E o imposto vai ser cobrado na ponta. Ele não vai ser cobrado, não vai ter essas compensações. Né? Alguém aqui entende de ICMS? Que bom, porque eu ficaria surpreso se alguém entende. Ninguém mais entende. Né? A sensação que eu tenho, assim, eu conheço várias pessoas que trabalham em empresas alemãs que desistiram de explicar para os alemães o que é ICMS. Se alemão não consegue entender ICMS, por que nós vamos entender o que é ICMS? É um negócio que se perdeu completamente. Nós temos que reorganizar essa parte tributária. Então, são 2 reformas que são importantes, não são coincidentes. Agora, estamos no ano de eleição, né? Vamos lembrar disso? Então, o Congresso, aparentemente, tende a parar de funcionar em julho. Né? E se parar de funcionar em julho, já começa a ter dificuldade para que as coisas tramitem o mais rápido possível. Há uma intenção forte lá do Rodrigo Maia de fazer com que isso aqui aconteça. Se pelo menos isso acontecer, nós já temos alguma expectativa de melhora mais acentuada da economia. Aquela pergunta que eu fiz para vocês, vocês estão preparados para o melhor? Talvez não seja o melhor do melhor, mas é um melhorzinho do que a gente tem hoje. Né? Como cenários, para a gente já ir concluindo, quer dizer, olhando para o futuro, eu costumo colocar o país numa perspectiva de 2 eixos. Né? Um eixo é da liberalização da economia, e esse é um desafio que a gente tem, porque agora está na moda ser liberal. Né? Não sei se vocês perceberam isso. Quer dizer, todo mundo agora é metido a liberal, todo mundo só cita liberal, e tem um problema, como as pessoas não leem nada, né? A pessoa vai citando os outros, vai para frente e tal. Não significa que seja ruim ser liberal, pelo contrário. Né? Quer dizer, eu sou uma das pessoas que acredita que se você não tiver competição em diversos setores, você não vai para frente. Você tem que ter competição, tem que ter vários concorrentes no mercado. Tem segmentos que não. Não adianta você ter 2 empresas fornecedoras de energia elétrica, concorda? Não adianta chegar em casa, qual o interruptor que eu vou usar hoje? Não. Você tem que ter uma empresa só porque ela precisa instalar isso lá. Mas para quase todos os outros serviços, a gente tem que ter competição. Né? Agora, nós estamos num país pobre, né? Num país que precisa de uma evolução social.
E um ponto que a gente começa a perceber no Brasil hoje, e que é uma discussão que se tem sobre o cenário político 2022, por exemplo, é que o governo hoje tem deixado de lado um pouco essa agenda social, que pode ser ruim para eles também. Concorda comigo? Porque acaba não atingindo aquele público da base da pirâmide, como a gente fala, né? Então, vamos pensar, tratar em alguns cenários, né? Se a gente tiver um aumento da liberalização e uma evolução, não é e-social, tá? Senão vocês vão achar que é da contabilidade lá, não. É evolução social, né? Se vocês olharem para cá, vocês vão observar o seguinte: a gente poderia tentar fazer um mecanismo Coreia do Sul. É muito difícil esse cenário, né? Porque o que a Coreia do Sul fez em 40 anos? Investiu maciçamente em educação, escolheu alguns setores para atuar e conseguiu a liderança desses setores, né? O Brasilzão, talvez, pelo lado da educação, tenha uma certa dificuldade para fazer essa transformação, né? Então, vamos olhar aqui os cenários. Temos o cenário Guedes Felizão, que seria esse cenário liberalização com pobreza. Eu não estou dizendo que ele curte pobreza, tá? Acho que ele não curte pobreza. E mais do que isso, né? É curioso, quando vocês observam o discurso do Guedes, tem alguns discursos dele que ele parece que está falando pela esquerda. Ele fala que tem que distribuir, que tem que aumentar a renda, que tem que fazer reformas, tal. E muita gente liberal, você pega, por exemplo, o Armínio Fraga e os economistas lá do Fórum Econômico Mundial, né? Estão discutindo essa questão, porque não dá mais para ter tanta pobreza. Você pega hoje no mundo, vocês viram o relatório que saiu da Oxfam, que diz o seguinte: dos 2.000, Oxfam é a Organização das Nações Unidas, os 2.300 bilionários do mundo, juntos, têm uma renda maior do que 60% de toda a população mundial. A concentração de renda é gigantesca. 23 bilionários homens têm mais renda do que todas as mulheres da África. Então, está chegando num ponto que essa concentração vai gerar problema, né? E no Brasil não é diferente. Então, uma das situações que a gente tem que trabalhar com essa questão da distribuição de renda é o seguinte: a reforma tributária, eu falei aí de PIS, COFINS, né? Não falei de ICMS, tem que ter uma proposta que o pessoal está querendo colocar, mas pelo jeito não vai, que é você tributar lucro e dividendo, né? E aí, certamente, alguém vai levantar a mão e falar: não pode, porque já pagou imposto. Mas você tem que começar a tributar de quem tem mais para ir para quem tem menos. E aí quem faz essa alocação é o Estado. Se o Estado faz bem ou mal, é um outro problema. Mas não só no Brasil, mas no mundo, você vai ter que começar a tributar fortuna, você vai ter que começar a tributar renda. Quem é muito rico vai ter que pagar algum imposto para compensar. Se não acontece, o que acontece com as pessoas em São Paulo? Quer dizer, muito provavelmente, se alguém, um ultramilionário, estiver aqui, o que eu duvido, ele vê de helicóptero. Quem vê de helicóptero aqui hoje? O pessoal teve dificuldade para estacionar lá em cima, tal, não vê de helicóptero, né? Então, é a forma que o ultra rico sobrevive numa cidade como São Paulo. Duvido que ele tenha ficado preso no alagamento aqui. Talvez tenha por azar do destino, concorda? Mas o fato é, a gente precisa desse mecanismo. E o Guedes, ele também não me parece ser muito afeito a isso. Quer dizer, se simplesmente a economia começar a ser mais vibrante, mais competição, e a coisa funcionar e crescer, ele vai ficar feliz da vida, né? Porque não está errado, mas talvez não esteja totalmente certo. Nós temos um outro cenário, que é o nosso cenário Brasil no Oscar, né? Eu fiz rapidamente aqui uma tradução. Se tiver algum coreano que fale coreano fluente, eu confesso que eu não sei se isto é isto, tá? Ainda não cheguei nesse nível e nem assisti o filme, que parece que é muito bom, né? Mas talvez, assim, não é à toa que os caras chegaram lá. Concorda comigo? Quer dizer, é o primeiro país do mundo a ganhar um filme. Primeiro país não, mas primeiro filme de língua estrangeira a ganhar um Oscar de melhor filme, né? Isso é competitividade. Isso é você estar no mesmo nível de concorrência dos outros, né? E talvez esse cenário que a gente tem que olhar. E, infelizmente, isso está muito difuso no Brasil. Porque você tem muita briga política, muita briga pontual, e as pessoas não estão olhando para frente com o que a gente quer do país. Pergunta para vocês, assim, pergunta filosófica, 20h30, daqui a pouco já está acabando. O que vocês acham que deve ser o Brasil do futuro? O que vocês querem ser quando crescer? Nós estamos nessa, concorda comigo? Eu sou meio favorável, assim, a gente tinha que apostar um pouco, assim, vamos
turismo, fazer esse negócio aqui ser o paraíso do turismo, concorda comigo? Pô, tem uns lugares aqui, você vai para o Cerrado, você vai para o... Tem lugar aqui que agora que está chovendo, cai manga, as mangas ficam maduras e cai. Fiquei sabendo, tem que tomar cuidado, uma estação do metrô aqui da cidade tem uma mangueira, e aquelas mangas gostosas que o cara vende no carrinho ali na estação, parece que é colhida ali perto do rio, né? Porque é um país que dá tudo. Você imagina, nesta hora aqui, lá no meio da Sibéria, está fazendo menos 40. O cara não vai achar manga nem da camisa, porque está com tanto frio, não vai achar nada. Vocês concordam comigo? Então, agora, para você ser um país que seja desenvolvido em termos de turismo, precisa ter o quê? Segurança, transporte, educação. Mas a gente precisa escolher isso, e a gente não faz essas escolhas. E, infelizmente, não me parece que, no curto prazo, a gente tem capacidade de escolher. Porque se enquanto o pessoal está com medo que a Amazônia seja desmatada, o outro acha que tem que tirar petróleo, o outro acha que tem que tirar ouro, o outro acha que não tem que fazer nada. Nessa discussão, nós não vamos chegar a lugar nenhum tão sério. Tudo bem, nós não somos uma Coreia do Sul. Eu nem me lembro a população da Coreia do Sul, mas a gente está falando da Suécia. A Suécia também tem bastante gente, mas você pega a Noruega, tem 3.900.000 habitantes. 3.900.000 habitantes tem aqui na Estação Pinheiros, os caras descendo ali, dá 3.900.000 habitantes. É difícil você comparar essas duas coisas, concorda? Tá, temos que ter o padrão norueguês. Não é bem assim, né? Mas a gente também não faz o esforço mínimo para chegar nisso. Temos um cenário que tudo pode piorar, né? Quer dizer, o ano passado, o ano retrasado, eu usava muito o cenário venezuelização. É difícil até falar, né? Eu acho que o medo não é se venezuelizar, o medo é se argentinizar. Quer dizer, se a gente comete erros do ponto de vista fiscal, se a gente comete erros do ponto de vista de controle dos gastos públicos, se a gente começa a ter inflação, para virar uma Argentina novamente é fácil. Porque, analisa, a Argentina, se eu não me engano, está com uma taxa de juros de 75% ao ano. Quer dizer, que economia sobrevive num cenário como esse? Nenhum, né? E, por último, é um cenário intermediário lá, que é um cenário povão feliz, né? Quer dizer, você vai para investimento social, melhora a distribuição de renda, que não me parece que é um cenário que temos pela frente, né? Então, eu acho que um resumo do que a gente faz aqui é observar o seguinte: nós temos uma incerteza internacional relativamente grande, há uma perspectiva de reformas aqui no país que podem acontecer e não vão acontecer da forma como a gente gostaria, e há uma tendência da manutenção, eu diria, de um estado das coisas econômico, que é você manter o equilíbrio fiscal, você ser rígido com o controle da inflação, você ter algum controle da moeda, você não controla o dólar, mas manter o câmbio num nível adequado, e, com isso, a gente cria um cenário de melhoria das condições econômicas. Ponto-chave do curso que a gente teve no FIA Online, e que eu concordo inteiramente com o Eduardo Gianetti, que não é um cenário, talvez não seja o mais positivo, mas é uma coisa que acho que a gente tem que levar em consideração. Só voltar um pouquinho aqui. É o seguinte: o Brasil ele caiu essas duas posições aqui, certo? Ele caiu esses 2 anos e está crescendo. A expectativa é que, para o final de 2021, 2022, aquela capacidade ociosa que a gente tinha volte no seu nível pleno. O nosso desafio é daqui adiante. Se eu não tiver investimento privado, se não aumentar o gasto com investimento, com infraestrutura, com energia, a hora que eu atingir aqui, eu vou ter o mesmo problema que eu tive lá atrás. Então, eu tenho que fazer reforma, tem que ser mais fácil pagar imposto, eu tenho que melhorar o Estado, eu tenho que fazer com que as regras sejam claras para quem quer investir aqui, para criar o cenário de crescimento em 2022 em diante. Dúvidas, sugestões, perguntas? Vamos a ela. Opa. Se ninguém perguntar nada, eu vou embora. Pulo aqui. Hein? É que aqui é baixo, aí não, também tem que subir mais para pular. Oh, que bom. Então já tem 2, pelo menos. Depois a gente acerta aquele cafezinho, né? No jabá, né? Professor, boa noite. Boa noite. Minha dúvida é referente ao Banco Central. Sua opinião, o que você acha? Eles tendo autonomia, a economia teria um crescimento melhor ou seria complicado? Boa pergunta. Essa é uma discussão que está em pauta até no Congresso, do Banco Central independente ou autônomo, né? Eu fico com uma observação que eu tenho ouvido aí de alguns comentaristas e do pessoal da área de economia, que é o seguinte: o Banco Central hoje ele já está autônomo, do ponto de vista que ele está fazendo
a regra do jogo. Ele não é oficialmente autônomo, mas ele é porque o Ministério da Fazenda, o governo está deixando assim acontecer. A surpresa que eu fiquei outro dia foi que eu descobri que o Banco Central argentino era independente. E nem por isso ele deixou de fazer algumas abobrinhas na economia argentina. Então, a independência tem que estar alinhada com a política econômica clara e você tem que dar condições no momento de crise, porque quando a coisa não está em crise, o Banco Central vai autônomo feliz. O problema é quando dá uma encrenca e aí você tem que interferir. Do ponto de vista legal, qual que é a proposta? É você criar um mandato para o presidente do Banco Central e que intercale com o mandato do presidente, que nem é nos Estados Unidos. Isso, do ponto de vista do compliance, é excelente. Mas eu diria que é mais importante ter um alinhamento de política econômica, deles trabalharem juntos, do que só a regra do jogo dizer que é autônomo e não é. Então, eu defendo, mas eu não acho que isso vá mudar. Às vezes eu demoro para responder para ver se você esquece a pergunta e aí fica satisfeito, não lembro o que perguntou lá atrás. Né? Mas eu acho que ser autônomo tem que estar alinhado com a política econômica. Não acho que isso vai mudar o crescimento econômico, vai mudar a forma como eles gerenciam as coisas. Não vai. Né? Pois. Professor, eu li uma matéria ontem Acho que ele tá. Eu li uma matéria ontem que fala do cisne verde. Cisne verde deve ser palmeirense. Eu nem vou falar o que o cisne verde não tem, entendeu? Para não criar polêmica. Eu tinha ouvido falar, mas falava-se dos cisnes negros, né, que são aqueles acontecimentos que você mencionou, alguns exemplos. E fala-se também do verde, que seriam da Amazônia? Todos esses impactos ambientais que estão acontecendo no mundo, o descontrole do tempo, que foge totalmente do nosso controle, né? Até agora não inventaram um aplicativo para controlar a tempestade, nem para segurar tsunami, nem fogo em floresta, nem nada. E considera-se isso para um cenário de curto? Eu acho que assim, eu tenho uma opinião muito particular do ponto de vista ambiental, né? Eu acho que tem algumas coisas. Se vocês querem ser pessimistas, por exemplo, em relação ao Brasil, a educação é o elemento de ser pessimista. E não é culpa só do doido que está lá, não. É culpa da dinâmica. A gente nunca deu valor porque tinha. Do ponto de vista ambiental, desde que eu me conheço por gente, o pessoal tem discutido que a gente vai acabar com o planeta mais cedo ou mais tarde. Concorda comigo? Então, no conceito de cisne, já não é mais um cisne. Né? Que nem todo mundo veio com a desculpa ontem, porque é uma chuva que há 37 anos não acontece. Talvez há 37 anos não chova aqui, assim. Mas eu moro no Ipiranga lá, há 37 meses, nem 37, há 12 meses atrás, em março, se alguém é vizinho lá em Ipiranga, aquela região, subiu ali a Avenida do Estado, Santo André, São Bernardo, subiu a 2,5 metros, nunca tinha visto aquilo naquela... Então, dizer que esses eventos são cisnes que estão surgindo é uma falácia. Já está meio que comprovado que você vai ter problemas ambientais sérios, né? Já está comprovado que o desmatamento... Comprovado não, mas que o desmatamento da Amazônia, a partir de certo momento, vira o negócio e você vai ter um problema climático geral. E o ser humano, nesse ponto, é reativo. Ele só vai reagir na hora em que a coisa efetivamente criar um impacto real. Então, eu não chamaria questões climáticas de cisnes, não, eu acho que é algo que já tem que estar no plano. E acho que as empresas, deve ter muita gente representando de empresa aqui, tem que começar a assumir o seu papel. Né? Quer dizer, aquela questão do reverso, né? Como chama isso, da logística reversa. Quer dizer, você cria embalagem, você tem que trazer a embalagem de volta. Isso vai custar uma fortuna, mas alguém vai ter que fazer. Né? De novo, isso não é um evento raro. Isso tá na nossa... a gente está vendo isso diariamente. Né? Agora, o que eu acho que uma coisa que é interessante que a gente vê até aqui na FIA é a questão da gestão de riscos. Né? Quer dizer, no ponto de vista individual de cada um nas empresas que vocês estão, fazer a sua gestão de risco. Se eu tiver um impacto ambiental de tal monta, eu tenho que estar preparado para isso. Você pega o exemplo do caso da Vale do Rio Doce, que é uma companhia bilionária, as coisas não estavam bem quantificadas lá. Né? Ou ainda aquele velho, olha eu dando de comunista, né? Aquele velho capitalismo que, se der ruim, a gente vê na hora o que acontece. Não dá mais para ser assim. Então, eu não acho que os eventos climáticos sejam surpreendentes. Né? E tem interesse econômico por trás disso. Hoje é assim, eu nunca vou esquecer que o Greenpeace, uma vez, mostrou uma foto do degelo no Canadá. Então, mostrava aquelas montanhas
vermelhas, assim, sem neve. Falou um absurdo, porque está com degelo e agora está aparecendo as montanhas. As montanhas são todas de minério de ferro. Aí a pergunta, é mais fácil tirar o minério de ferro sem gelo ou com gelo? Não é que nem o uísque, né? O uísque é com gelo ou sem gelo. O minério de ferro... A Rússia está triste de que está tendo degelo lá no Ártico, onde ela pode explorar petróleo? Não. Então, tem interesse econômico atrás de tudo isso. Mas, de novo, eu não acho que seja um cisne, uma crise ecológica. Aí, cada um com a sua opinião, né? Mas eu não... Professor? Pois não. Desculpa. Nosso amigo milionário otimista. Não, milionário, eu já te pus no outro milionário. Assim, ele foi ele que veio de helicóptero. Assim. Eu sou palmeirense, então sou desculpa, é um cisne verde. Depois a gente atualiza os corintianos para dar risada, assim, porque também agora, hoje, está ruim. A retirada do Brasil da lista de países emergentes, que aconteceu, algum efeito prático, balança comercial, alguma questão, ou é uma coisa mais pro forma e burocrática? Não, eu acho que pode não ser pro forma, porque você muda o seu status de... O que é isso, né? Para quem talvez não saiba. O Brasil está lutando para entrar na OCDE, que são a Organização dos Países Ricos, está querendo ir em festa de rico. Só que para você ir em festa de rico, você precisa deixar de ser pobre, que é uma contradição, concorda comigo? E aí, para deixar de ser pobre, o Trump ontem, né, ou anteontem, ele declarou lá que o Brasil está fora da lista dos países emergentes. Quando a gente é pobre, a gente tem algumas vantagens, concorda? Você paga menos, você entra na justiça lá, consegue alguma coisa, algum benefício, né, na Organização Mundial do Comércio. Então, a minha pergunta eu devolveria para vocês. Nós já somos ricos? Não. Então, Depende, né? Considerando que a gente paga de imposto e não tem de retorno, aviso que outros países pagam e têm de retorno. Então, nós somos mais pobres ainda. Né? Mais risco. Não, nós somos mais pobres, porque nós pagamos e não temos ainda. Não, é que daí a gente paga particular, né? Então paga a segurança particular. É você que é rico, tá? Então aí, tá vendo? Fechamos o ciclo, eu consegui descobrir que ele é rico, tá vendo? Mano, põe na avaliação, o professor foi mal educado comigo, né? Mas a minha visão, assim, eu acho que é pior. Eu acho que a gente... A palavra, assim, eu tive a oportunidade de visitar a China, não sei, antes de coronavírus. Não sei se alguém já foi para a China, né? Já foi para a China, é verdade, ela foi para a China, é verdade. Então, a China é um lugar que muda a nossa cabeça. E o chinês, ele tem uma característica seguinte, ele é pragmático. Concorda comigo? Então, o chinês, ele não dá ponto sem nó, ele faz as coisas para dar resultado para ele. E nós não somos... A ideologia tumultua o pragmatismo. Entendeu? Talvez não fosse o momento agora da gente sair. Tentar entrar na OCDE é bom, mas perder certas vantagens de país que não é rico pode ser ruim, entendeu? Então, acho que, pragmaticamente, é uma discussão um pouco fora da hora, não nos ajuda e corre o risco de atrapalhar. É um problema que a gente não tinha. Né? E pode virar desculpa para, por exemplo, países como a França, Europa, países da Europa, que tem dificuldade de competir com a gente como produtor de bens básicos, de começar a entrar com ações dizendo, não, os caras estão fazendo dumping, estão cobrando mais barato. Então, a gente aumenta o risco numa coisa que a gente não tinha risco. Né? Que a gente tem que pensar em se tornar rico, se tornar posicionado melhor, ótimo, mas talvez não fosse o momento... na minha visão, acho que tem coisas que estão fora de uma estratégia. Conseguimos isso porque eu sou amigo do Trump. E aí? Vai melhorar alguma coisa? E eu acho que pode ter impacto negativo. Né? Obrigado. Pois não. Obrigada. Professor, meu nome é Adriane, e duas perguntas relacionadas. Então, quando você apresentou o cenário da corenização do Brasil, como que a gente consegue pensar em políticas ou estratégias de governo que, de fato, cheguem a esse cenário, se, por um lado, do lado do mercado, e aí tendo um tipo ideal, lógico, né? Perspectivas mais mercadológicas entendem que a pobreza é o grande problema e perspectivas mais do lado social entendem que a desigualdade econômica, em última instância, a concentração, é o grande problema. E essas duas perspectivas, geralmente, são conflitantes. Nem sempre uma entende que a correlação, causalidade entre as duas. E segundo ponto, relacionado, a gente consegue pensar, de fato, numa recuperação da capacidade ociosa no momento de desindustrialização que a gente está vivendo, ou pelo menos é o que é preconizado?
Obrigada. O que eu acho que... são duas perguntas complexas, né? Um ponto que eu acho, a primeira parte do que você falou, a minha resposta, quando você perguntava, é educação, 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 educação. Né? Quer dizer, um sonho que eu tenho... Eu escrevi um artigo uma vez que eu critiquei todo mundo, desde o Fernando Henrique, porque assim, ninguém nunca deu a prioridade para a educação que tem que dar. Entendeu? E aí, quando eu ouço gente de falar de educação, dá vontade de dormir. Porque o pessoal fica naquele... Eu não sou educador, desculpa se alguém for, mas fica lá, que o método vigotskiano, que o Paulo Freire não preza, que não sei quem tem... Né? O fato é o seguinte, a pessoa tem que chegar à quinta, sexta série sabendo tabuada do... Tabuada, quinta, sexta, tabuada acho que é muito, é pouco, né? Sexta série tem que saber fazer produto notável. Primeiro ano, se for alfabetizado, tem que saber fazer tabuada ali. Né? Se você vai numa escola, às vezes, muito moderna em termos de método de educação, chega para a criança e fala, ei, filho, tudo bem? Como está? Você já sabe fazer tabuada? Não, fiquei hoje carpinando o jardim, tal, vi as plantas, tal. Mas e aí, quanto é 8 vezes 6? Não, pai, a gente ainda não estou preparado para isso. Não pode, entendeu? Então, a gente não tem o foco na educação. Eu sou desiludido em relação a isso, no sentido assim, você tinha que ter um JK da educação. Entendeu? É um maluco que vai assumir aquele negócio, vai pegar mais um monte de gente lá que é especialista, vai liderar o negócio, e em 5 anos nós vamos botar todo mundo num nível, não digo chinês. Na China, só para você ter uma ideia, as crianças no ensino fundamental já aprendem codificação e inteligência artificial. Aqui a gente não consegue fazer conta básica. Então, precisa nisso. Isso vai mudar a questão da distribuição de renda, vai melhorar as oportunidades. E aí o que eu diria é o seguinte, o governo tem que ser alocador. Cobra imposto direito, diminui o tamanho do Estado, e uma parte do que sobrar você reinveste em quem não tem condição. Entendeu? Então, cobra de rico e distribui. E Bolsa Família, pode ser Bolsa Família, pode ser Bolsa Estudo. Não é isso. A gente gasta 23 bilhões com Bolsa Família e gasta 50 bilhões com juros. Vamos dar um pouco de renda e educação. Aí é o único jeito que eu acho que resolve essas questões da desigualdade mais rápido. A sua outra pergunta foi sobre mesmo? Desindustrialização. É a falta de estratégia. Quer dizer, a gente está olhando para frente e assim, a minha crítica um pouco a algumas coisas do governo, está preocupado sistematicamente em entrar na Amazônia e conseguir pegar aquela reserva de ouro. Eu acho que essas coisas que estão enterradas na Amazônia, deixa para alguém, deixa para as próximas gerações. Talvez no futuro nem precisa de ouro, entendeu? Porque a gente precisaria ter uma estratégia de que é o que vai fazer o mundo girar agora em diante. É inteligência artificial, é big data, é estatística, é programação. Eu tive um grupo de alunos muito louco assim, no MBA, quando eu orientei um TCC, e eles eram bem loucos, porque eles falaram assim, a gente não tem que ficar construindo estrada para levar soja. Nós temos que construir estrada de fibra ótica, porque a próxima revolução é a revolução da tecnologia. Então, de novo, falta estratégia, falta plano de país. Que, infelizmente, quando a economia melhora, a gente entorpece, concorda? Fala assim, mas beleza, está crescendo, também não precisa fazer tudo, vamos devagar. Né? A gente é mais ou menos, mas não está mais com goteira, para que arrumar o telhado? Então, é essa sensação que dá um pouco. Falta estratégia e falta educação. Você falou a questão de necessidade de investimento a partir de 2020. Vamos limitar a mais 2 perguntas. Pode ser, professor, é isso? Cumprimos o nosso... Que bom que o pessoal quer ficar mais. Não sei? O professor disse que está com fome. Exato. Precisa se alimentar. E a gente é magrinho, tem uma dificuldade para se manter em pé, né? Pois não. Você colocou a questão do investimento a partir de 2022. Né? De onde vem esse recurso? A gente tem dificuldade de gerar poupança interna, o mercado internacional fica com receio do Brasil. De onde vem esse dinheiro? Como é que a gente vai formar essa base para sustentar esse crescimento? Então, acho que essa é a grande discussão, e aí um receio que eu tenho em relação aos liberais é que o pessoal fala, não, a gente fazendo a reforma, agora vai vir o dinheiro de fora. Aí fala assim, não, mas tem uma crise internacional, não sei se vem o dinheiro de fora. Não sei o quê. Então, eu acho que tem um lado que assim, o Brasil sempre conduziu, sempre cresceu na base do Estado sendo o indutor disso. Então, achar que a gente vai ter vão acordar e um monte de empreendedor neoliberal californiano vai pousar aqui e começar a fazer empresas surgir, não vai. Então, o Estado ele tem que ser o indutor. Tem que sobrar um pouco de dinheiro no governo, ele começa a investir em infraestrutura, energia, as regras ficam mais claras. Mas vamos pensar pelo outro lado. Você tem 60... Quanto que é o número que eu falei ali? 25% do dinheiro no mundo voando.
Quantos países têm um jeitão do Brasil, tem tudo para ser feito e tem projetos de infraestrutura para crescer? Se a gente se tornar um pouquinho mais apetitoso, né, parar de falar besteira e ser um pouquinho mais claro no nossa regra do jogo, você vai ter fluxo de investimento para cá, porque dinheiro no mundo voando para isso tem. Mas precisa ter estratégia, precisa comunicar direito, pensar direito, fazer direito, e às vezes a gente não está conseguindo ter essa organização. A gente sabe que alemão gasta 80% planejando e 20% do tempo executando. Nós saímos executando, depois viu que deu errado, volta, né? Precisa planejar um pouco mais isso, né? Eu me incluo na turma do brasileiro, tá? Não sou alemão, mas, né? A última, mas não menos importante, pois não. Tem duas últimas, professor. O senhor deixa, você pode perguntar junto, e aí eu respondo junto. Vai lá, rapidinho eu respondo rápido. Você apresentou a questão do crescimento do Brasil, né? A curto, médio e longo prazo, quais estratégias práticas e simples você adotaria para o Brasil sair dessa, vamos dizer assim, desse status hoje para chegar num posicionamento bom? Pô, essa é difícil. Veja, eu não estou lá, né? E se eu estivesse lá, talvez eu não estaria conseguindo fazer metade das coisas que eu gostaria de fazer. Eu tenho, assim, a gente pode ter críticas ao Guedes, ao jeitão dele, mas ele parece franco com as coisas, ele até é franco demais, exagera um pouco, né? E ele bate e esbarra no Congresso, ele esbarra nos interesses. Infelizmente, uma democracia é um negócio meio assim, né? Então, o que eu acho que, se a gente conseguir aprovar a reforma tributária e melhorar um pouco a administrativa, talvez valesse a pena do governo sentar e vamos tentar organizar um plano para a educação e um plano para criar condições de investimento externo. Vamos privatizar algumas coisas, tal. E olhar com um pouquinho mais de longo prazo do que junho de 2020. Olhar junho de 2025. Olhar um pouquinho mais para frente. Se a gente conseguir ter essa visão um pouco mais para frente, a coisa começa a melhorar. De outro jeito, não tem fórmula mágica. Achar que alguém vai pousar lá, ou que a gente vai instaurar uma ditadura e o cara vai fazer tudo, porque o ditador é bom para ele. É bom para o ditador, a ditadura. Nunca é bom. E ditador bom mesmo, o cara elimina os amigos. Né? Você pegar o Stalin, por exemplo, se tornou ditador, depois foi eliminando os perto, foi eliminando os contra. Então, a gente achar que vai ter uma saída mágica, não tem. Faz a reforma administrativa, faz a reforma tributária e começa a criar plano com olhar. E que é uma coisa que provavelmente esse governo não tem. Vai ter que chamar os do contra em algum momento. E talvez não seja esse governo. Talvez seja lá 2024, 2026, que entre algum governo mais conciliador. Porque aí você consegue discutir sem paixão. Hoje os caras saem na mão por qualquer coisa. Outro dia eu estava lendo no UOL lá como fazer o melhor bife do mundo. E fui ler os comentários, né? Fazer o melhor bife do mundo. Aí o primeiro comentário. Esse bife aí qualquer um faz. Esse bife eu faço. Aí estava escrito lá, esse bife é do PT. Pronto, a hora que o cara falou bife do PT, ninguém mais discutiu a carne, os caras discutiram política. E aí foi a pancadaria, ninguém lê nada, o que o outro está falando. Então, em algum momento vai ter que ter um pacto do país. A última, professor. Professor, dos 4 cenários que você colocou, quais que você acha que são os mais prováveis e quais seriam os fatores que a gente tem que estar de olho que podem direcionar para cada um deles? É fácil também, né? Tranquilo. Eu acho, bom, eu tirei aqui, mas eu acho que o cenário que a gente tende a caminhar nos próximos anos é o cenário da liberalização. A gente está chegando a algumas conclusões, assim, não dá para viver sem reforma tributária. Então, é impressionante como tem um consenso de 27 né, unidades da federação, 26 mais uma, né, mais o DF. Todos os secretários concordam que tem que fazer. Então, está chegando num gargalo que a gente tem que fazer as reformas. Não tem mais jeito, especialmente a tributária. Se vai sair agora ou ano que vem, não sei, é só atraso para nós. Então, eu acho que o cenário da liberalização, de tornar o mercado mais fluido, vai começar a acontecer. Isso é excelente, né? Que é aquele cenário ali, o cenário amarelinho do Guedes feliz. Né? O que precisa, até do ponto de vista de inteligência política, é deles perceberem que se você deixar essa massa de gente, pega 23, pega, sei lá, pobreza está aumentando, você pega a nossa miséria daqui, a miséria de quem mora do outro lado aqui, do outro lado da Marginal, alagou, o cara ali baixo do Mofarrege, o outro que pegou fogo no viaduto Alcântara Machado. Se você não tiver uma política de inclusão dessas pessoas, isso é uma massa de gente que vai criar problema, é modo dizer. Não estou dizendo, isso vai criar, isso é uma insatisfação
E assim, a gente conversa muito na questão assim, como a gente tem capacidade de andar na rua e ver tanta gente à deriva, abandonada, jogada, sabe? A gente já está tolerando a miséria, já está tolerando essas coisas como fato normal. E aí a sua pergunta lá, né? Se a gente quer ser rico, não dá para ser rico tendo a Zumbilândia lá na Cracolândia, as pessoas jogadas aqui. O próprio cidadão comum, o coitado que ficou na marginal. Ontem, se alguém tivesse avisado ele às 11 da noite que o negócio estava enchendo, ele não entrava na roubada. E ficou o dia inteiro parado, sem ter um coitado... eu falo CT, mas a gente tem curso com a CT, o pessoal da CT é extremamente competente, mas não tem recurso para ir lá, para ajudar o pessoal a fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisa dar um choque de gestão, de cobrança, e só crescimento econômico sem distribuição e sem melhora da condição de vida das pessoas é ilusão achar que a gente vai ficar rico, que a gente vai ser desenvolvido. Nós vamos bater na porta de novo e vamos continuar no que os economistas chamam de armadilha da renda média. A gente não consegue ser rico. E, assim, na cidade que a gente está, ser rico, nós não somos ricos. Então, é melhor assumir que é pobre mesmo, lascado, e tem que fazer alguma coisa para melhorar. Desculpa, hein? É para ser otimista, né? Mas vai dar tudo certo. No final, vai dar tudo certo. Muito bem, né? Vamos parabenizar o professor pela brilhante palestra. Obrigado. E nós temos aqui uma certificação e uma lembrança. Pô, é pela lembrança que eu venho, viu, professor? Pô, dá um abraço aqui. Muito obrigado, viu? Não, pô, assim, tirar a foto da lembrança aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Se quiserem alguma pergunta, eu fico à disposição de conversar com vocês. É um prazer. Muito obrigado pela vinda de todos aí. Agradeço, viu? Um abraço. Obrigado.